Amém. Eu já sou, acho conhecido da maioria dos irmãos aqui. Mas, o pastor já falou, mas para quem não me conhece, eu sou o Marcos Leite. E para quem me conhece, eu sou a mesma pessoa, Marcos Leite também. Não muda. Glória a Deus. Tinha uma mulher que era estéril. Exato. Mas o Senhor deu a vitória. Irmãos, antes de eu começar a mensagem, eu louvo a Deus por ver a igreja na beleza que ela está. Amém? Amém. Como o pastor Heleno disse, eu já vim ministrar aqui também para meia dúzia de pessoas. Já vim já. Eu louvo a Deus pelo louvor. Pessoal do louvor, como eu posso dizer? Somos lindas. Não é nem questão de estar limpa. Eu quero incluir no negócio. Eu falo assim: vocês me deixaram em maus lençóis. Vocês dificultaram a coisa para mim. Porque ministrar a palavra depois de um louvor com tanta unção, com tanta propriedade, do que eu senti aqui hoje, vocês me deixam com um compromisso que eu posso fazer quando ele deliberar. Encerra o culto, vão para a Santa Ceia, o trem, é isso aí. Então, louvo a Deus por vocês que fazem parte do Ministério de Louvor. Tremendo, irmãos. Tremendo. Glória a Eu Deus. senti muita presença. Eu só não pulei ali porque parece que não, mas eu sou bastante tímido. Viu? Parece que não, mas eu sou tímido. Quero dizer também sobre a questão dessa mesa montada, sobre a excelência que ela foi feita, excelência. Resposta de tantos anos de oração, pedindo a Deus para me mandar uma pessoa para arrumar essa mesa. Obrigado. É minha vez de pregar agora, pastor. Rapaz do céu. Ele falou: depois do louvor eu vou passar a mensagem do Senhor. Aí depois do louvor ele fez uma oração. Aí depois ele falou: falei, agora ele passou o microfone e ele é minha vez. A autoridade tá, ninguém está com o microfone na mão. Deixa eu. Mas a gente só faz isso com quem a gente tem liberdade. Tá? A gente só faz isso com quem a gente tem amizade. Tá bom? Glória Né? a Deus. Eu faço isso com todo respeito, ele sabe disso. Mas a mesa, irmãos, existem trabalhos e trabalhos. Existem trabalhos que são feitos, e existem trabalhos com excelência, difere. Você vê a mesa feita com excelência. Glória a Deus. Não sei quem foi a irmã, qual que é o nome? Agora eu vou te perguntar. Diaconisa. A irmã Elisângela Diaconisa. Irmã, continue o seu trabalho com excelência. Glória a Deus. Abra sua Bíblia e diz: Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. aleluia, livro de fé. Livro diz. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Capítulo 6 aí, irmão. Capítulo 6. Glória a Deus. Versículo 1, vamos lá. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e se lê-lo diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram por as mãos no rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os mancebos do rei, seu servo, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio?
Ramã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os mancebos do rei disseram: eis que Ramã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Ramã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Para por aí, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Só para você entender, eu vou reler 2 versículos, não precisa abrir, não precisa acompanhar. No versículo 3 diz: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. No versículo 6 diz: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Amém? Irmãos, hoje é um dia festivo no ministério, na igreja. 60 anos do Ministério Brasil para Cristo. Eu tinha feito uma cópia da biografia do Manuel de Melo, que eu ia ler ela, não vou mais. Vou falar rapidinho aqui para você, não vou mais. O meu foco intensificou de tudo que foi falado aqui, no que eu quero passar para vocês. Mas antes de entrar na mensagem, quero falar um pouquinho, ser rápido, breve. Esse homem de Deus foi Manuel de Melo, Pernambuco, que veio para São Paulo com 18 anos, foi obreiro da Igreja Assembleia de Deus, lá foi ungido a diácono, começou o seu ministério, foi acometido de uma enfermidade, aonde foi uma enfermidade para a morte, Deus o curou, e ele começou um ministério na sua própria casa, por unção e ordem de Deus. Aleluia! 60 anos se passou, está aqui eu e você. Quando Deus dá uma visão, quando Deus unge e quando Deus capacita, a coisa não é feita da noite para o dia, mas é feita porque Deus, Ele é fiel para cumprir a promessa dele em nossas vidas. E Ele foi fiel na vida de Manuel de Melo. 60 anos se passou e você olha a grandeza que é esse ministério. Eu louvo a Deus por ter feito parte desse ministério. Eu comecei meu ministério na Igreja Brasil para Cristo, presidente de Venceslau, um jovem. Ali eu fui presidente do grupo de jovens, ali eu fui ungido a cooperador, depois fui ungido a diácono, depois fui ungido a evangelista. Ali naquela igreja eu casei, recebi a bênção do Senhor, fui presidente do grupo de varões, depois fui ungido a presbítero, apresentei durante 3 anos o programa Desperta Brasil na rádio de presidente de Venceslau, e dali eu vim ser pastor na Igreja Brasil para Cristo em Tarabai, onde está o nosso irmão pastor Eliseu hoje. Então eu tenho uma história bacana dentro do ministério, tem uma história legal. Eu louvo a Deus por ter feito parte desse ministério. Amém? E eu nem posso dizer que a nossa história acabou aqui, porque eu continuo tendo história. Hoje estou aqui por causa da minha história dentro do ministério. E isso tudo tem essas vidas e esse ministério por causa desse homem que no seu tempo, com certeza, também passou muitas dificuldades, mas foi honrado. Foi um homem honrado. E é até hoje. Deus honrou, o povo honrou, a igreja honrou. Foi um homem. Amém? Uma autoridade de Deus, reconhecida como autoridade de Deus. Só que o tempo dele passou, ele está lá no Senhor, e mesmo assim ele recebe honras. Mas o meu foco aqui não é a honra especificamente para o Ministério Brasil para Cristo, nem para o Manuel de Melo. Junto com isso, nós temos aqui 17 anos de pastorado do pastor Adelino Pirapauzinho, não é isso? 17? Vai fazer em junho 17 anos. E o senhor fez 50 anos também essa semana, não foi? Deixa 50. Fez 50 anos essa semana. Aniversário. Que bom. É isso. Amém, irmãos? Glória a Deus. E eu quero começar dizendo para você que há 2 caminhos para você adquirir sabedoria. Um deles é mais difícil do que o outro, que é errar. Quando você erra, é ruim, é difícil,
é pesaroso você cometer erros. Mas se você abrir os olhos e saber aprender com os erros vai te tornar sábio. Amém? Os erros te tornam sábio. Mas há um outro caminho mais fácil. Se você tiver um mentor, se você tiver um orientador, você vai deixar de cometer muitos erros e também vai adquirir a sabedoria sem precisar sofrer tanto. Você entende? Você vai adquirir sabedoria pela vida de um mentor, pela orientação de um mentor, pela orientação de uma pessoa que te dirige com experiência, que tem a sabedoria e que passa para você. Entre os dois caminhos, é melhor escolher o segundo. É mais fácil. Você aprender com a experiência do outro, ser orientado por aquele que tem uma orientação para você. Eu conheci a pessoa do pastor Adelino, presidente Nessasal. Ele chegou na igreja, já era obreiro na igreja, já serviu o Senhor, estava começando há pouco tempo a questão de ministrar a igreja, de trazer a palavra. Com pouco tempo que ele estava lá, acredito que 2, 3 meses, eu ministrei a palavra na igreja. Quando terminou o culto, ele me chamou num canto e falou assim: pastor, vai lá nessa. Só que eu tenho uma coisa para te falar. E ele estava com um papelzinho assim na mão, feito, sabe quando você vai marcando assim, que você faz aquele quadradinho e um risquinho no meio? É 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E ele tinha vários quadradinhos daquele, ele tem aquele papelzinho assim falando para mim, eu já. Será, né? Falou assim: só que você está ministrando, vou falar uma coisa para você. Eu fui, a partir do momento que eu comecei a sentir isso, eu comecei a notar aqui, ó, que você fala amados e queridos irmãos. Você fala uma palavra, amados e queridos irmãos. Você fala mais uma frase, amados e queridos irmãos. Eu comecei a olhar para ele e disse: rapaz, mas não conhece esse cara direito, o que ele quer? Amados e queridos irmãos. A partir do momento que eu comecei a anotar, deu 35 amados e queridos irmãos. E ele pegou e me deu aquele papelzinho ainda para judiar. Eu peguei aquele papel. Eu peguei aquele papel. Eu fui para cá, coloquei dentro da Bíblia, fui para casa. Peguei aqueles quadradinhos e contei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 5, 35. Falei: se o homem contou certo, é 35 vezes, né? Irmãos, eu nunca mais na minha vida falei essa frase, amados e queridos irmãos. Eu nunca mais falei a palavra amados e queridos irmãos. Entenda o que eu quero dizer para você. Às vezes, ou posso dizer com todas as vezes, você ser corrigido, irmão, não é fácil. Verdade. Você receber correção, mesmo que você está errado. Principalmente dependendo de quem vier. Meu pai. Receber correção não é fácil. Verdade. Amém? Só que assim, você pode fazer duas coisas com a correção. Você pode se rebelar e jogar fora, ou você pode mudar o curso pela correção que você recebeu. Eu nunca mais falei, amados e queridos irmãos. Me ajudou? Como o pastor aqui perguntou. Aí eu vou falar algo para você. Eu comecei a olhar para esse camarada
Falei, esse homem tem alguma coisa para oferecer. Ele tem algo diferente. Eu vou falar nesse camarada. Eu vou falar. E o que eu comecei a fazer? Eu sempre tive o coração disposto a isso, a questão de semear. E depois de muito tempo, que eu vim entender que é o cerne do que Deus tem para mim, a questão do ministério. E eu tenho passado isso muito às pessoas. Tenho vivido isso no meu dia a dia. E a semente, irmãos, a semente de honra, ela vai produzir na sua vida promoção. Semente de honra, ela produz na sua vida promoção. E eu falei, eu vou começar a honrar esse camarada. A primeira vez que eu falei assim, eu vou honrar a vida dele, talvez ele me lembra disso. Eu cheguei na minha mãe, peguei um envelope, na época, se eu não me engano, foi 15, 20 reais. Coloquei dentro do envelope, falei para minha mãe entregar para ele. A mãe foi. Entregou para ele. Ele já falou da questão do sapato. E eu comecei a honrar a vida dele. Meus recursos eram limitados, eu era casado de novo. Tinha um trabalho assalariado, o meu recurso era pouco. Chamei ele, vamos sair em casa. E vou falando a você. Se eu fosse olhar pela chibatada, era uma vez só que chamava, não chamava mais. Não chamava. Não chamava. Lembro um dia que a minha esposa fez um bolo comigo. Escuta isso. Fica quieto. Eu falei para ele assim, hoje você vai me convidar logo, vai me convidar para eu voltar logo na tua igreja para ministrar, você nunca mais me chama. Falei que ele ia na casa dele. Minha esposa fez aquele bolo bonito assim. Eu quis cortar até um pedacinho, antes ela vamos comer quando o pastor dele não vier. Nós chamamos ele para tomar o café da tarde em casa, eu não pude nem pegar o bolo, mas beleza. Vamos lá. Aí ele chegou, nós fomos tomar o café da tarde. Aí o bolo foi colocado naquela travessa assim. A minha esposa é muito assim de excelência, viu, irmã? Irmã Elisângela. Minha esposa é muito assim de excelência, detalhista. Eu sofro bastante em casa. Eu estou me administrando, mas não é fácil não. É difícil. Então ela é muito assim da excelência. Sabe? Então ela fez aquele bolo, desenformou o bolo numa travessa que tem uma tampa assim, no meio da mesa. E eu, Jesus, só o bolo para mim, podia deixar só o bolo. E ela fez tudo aquilo, o pastor chegou. Eu nem era pastor, ele era evangelista. Isso, ele era evangelista. Ele chegou. Nós fomos à mesa, sentamos, comeu o bolo, ela destampou, estão lá comendo o bolo e conversando. E eu na minha, sempre muito agitado, irmãos, e eu levei muita chamada de atenção dele. O Rodrigo não chegou ainda. O Rodrigo foi buscar algo que eu esqueci. Ele não chegou ainda, mas já entendo. E eu falo dele. E eu sempre muito agitado. E ele sempre me corrigiu nisso. Sempre. E está lá conversando, ele está lá apreciando o bolo, ele sempre comendo muita questão devagar. Eu peguei a tampa e coloquei em cima do bolo. Ele falou assim, o que é isso? Falta de educação, pai. Você está tampando o bolo por quê? Você não quer que eu coma o bolo mais não? Eu falo para você assim, você convida um cara desse para tomar café a segunda vez na tua casa ou não? Direto e reto. Irmão. Nós conhecíamos de poucos meses. E eu estou sem café, e a minha esposa também já aproveitou a deixa e já derriçou também. Eu sei que eu apanhei dos dois lados. Desculpa, tirei a tampa. Tirei a tampa de cima do bolo. Só que eu
comecei a dar honra, porque eu vi nele uma pessoa que tinha palavras que me edificavam, que me corrigia. Antes ninguém me corrigia como me corrigia. Antes ninguém me orientava como ele me orientava. Antes ninguém me confrontava como ele me confrontava. E palavras assim, irmãos, se você souber receber palavras, essas palavras elas trazem vida. Aleluia. Elas trazem vida. Ela pode doer, às vezes pode sangrar, mas ela traz vida. Às vezes você pode até não gostar, mas ela traz vida. Hoje eu tenho 3 filhos. Fácil não, hein? Fácil não. Tá uma aqui, ó, a mais velha. Não é fácil não. Às vezes eu fico sozinho lá em casa com eles, aí precisa da correção, eu vou chamar na correção e aquele negócio todo sai resmungando e eu ouço assim: pai é chato, eu prefiro a mãe. Não é fácil hoje. Não é fácil. Quando estão com a mãe, minha mãe, qualquer coisa eu já estou ruim. Não é fácil. A honra, irmãos, ela está associada a várias coisas. A honra, ela está, junto com a honra, está associada ao respeito. Você respeita uma pessoa e você tem gratidão por uma pessoa. Como é que você vai mostrar isso? Como é que você mostra o respeito que você tem? Como é que você fala assim, ó, eu sou grato a tal pessoa? Como é que você mostra isso? Honrando aquela pessoa. Tem muitas pessoas que falam assim, eu sou grato pelo que fulano me fez. Só que nunca demonstra essa gratidão, irmão. Você não é grato. Quando você é grato, você demonstra de alguma forma. O rei Assuero aqui tinha 2 homens que estavam tentando matar ele. Mordecai, que era um pobre que vivia lá na porta do palácio, soube da situação. Passou para a esposa dele, e passou para ele, e ele foi lá, prendeu os 2 camaradas, matou, acabou com o risco daqueles 2 homens matarem ele. Só que ele ficou prisioneiro, ele passou em Mordecai, continuou lá fora, lá na porta. Só que Deus ele faz por onde? De honrar quem semeia, promover quem semeia, porque quem semeia é promovido. Às vezes pode não ser na hora, mas Deus vai fazer com que essa semente cresça e a pessoa seja promovida. Deus fez a sua perder o sono, pegou lá os livros de crônicas, e se você ler, não precisa abrir. No versículo 2, versículo 21, diz a história assim, ó: naqueles dias, assentado-se Mardoqueu à porta do rei, dos 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram por as mãos do rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu. E ele fez saber a Esther, e Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca, e foi tudo isso escrito nas crônicas, nos livros que relatavam as histórias, as coisas que o rei fazia. Isso foi escrito no livro. Só que quando Mardoqueu fez isso, a favor de Assuero ficou sabendo de Mardoqueu. Só que no dia que foi feito isso, Assuero nem se ligou de fazer nada com Mardoqueu. Ele sabia que foi Mardoqueu. E Esther foi e disse: olha, Mardoqueu falou que tem ilusão querendo matar você. Ele foi e resolveu a situação, mas não deu nem pelota o que Mardoqueu fez no momento. Passou-se um tempo, Deus fez o homem perder o sono. E o que ele resolveu ler? Vou ler as crônicas da minha história. Começou a ler e leu o que Mardoqueu tinha feito por ele. Ele falou: eita, rapaz, eu não me lembro
ter honrado esse rapaz com nada. Será que foi feito alguma coisa em favor desse homem? Aí ele chamou as pessoas, eu falei, que? A respeito do que Mardoqueu fez para mim. Qual foi a honra? Qual foi o galardão que foi dado para Mardoqueu? Qual foi o presente? Qual foi a honra que foi feita por ele? E as pessoas falaram assim, Senhor, não foi feito nada. Não foi feito nada. Qual é a honra? Qual é o galardão? Qual o presente que você tem dado a quem muito tem feito por você? Qual a honra? Eu quero chamar a tua atenção a isso nessa noite. Qual a honra? Qual o presente que você tem feito? Você tem dado a quem muito tem feito por você? Eu estava dizendo que eu comecei no rápido a semear na vida do pastor Adelino. Comecei a honrar ele. E a honra ela traz promoção. Passado um tempo, o Adelino veio para Pirapó, pastorear Pirapozinho. Ele já estava aqui há um tempo pastoreando Pirapozinho. Precisou de um pastor na cidade de Itarabai. Pastor Mário, presidente regional, estava atrás de um homem, de uma pessoa, para pastorear Itarabai. Quem que vai falar? E começou a vir nas igrejas onde é que podia arrumar uma pessoa para mim. Procurou com o pastor Adelino de alguém que poderia vir pastorear Itarabai. Quem foi que o pastor Adelino lembrou de falar com o pastor Mário? Quem? Pastor Marcos Leite. Irmãos, nós éramos um grupo de obreiros, a Igreja Brasil para Cristo, o presidente Venceslau. Era uma igreja, eu não vi uma igreja ainda com um corpo de obreiro para sair tanto pastor como de Venceslau. 14 ou 15. Era um corpo de obreiro, eram os homens que tinham uma busca, que ministravam bem. Só que quando teve que lembrar alguém para vir para Itarabai, o pastor Adelino lembrou e falou do pastor Marcos Leite para o pastor Mário. A semente de honra, ela produz promoção. Produz promoção. Acho engraçado, tem pessoa que às vezes ela quer confrontar o líder, quer falar cara a cara, tete a tete às vezes, e quer ser reconhecido. Irmão, você está no caminho errado, se você fazer isso. Está no caminho errado. A correção, quando ela vem de cima para baixo, ela é instrução. A correção de baixo para cima é rebeldia.